Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria poder estar contigo novamente. E hoje eu estou num bate-papo muito interessante. Você, pastor, não saia daí, convide mais alguém para assistir com você, porque eu estou com um amigo aqui, que ele é pastor, empresário e mais um monte de coisa que a gente vai descobrir que ele faz aqui. E a gente vai conversar sobre ministério e negócios. Eu já vou apresentar ele para você. Voltando. Então, como eu dizia, estou aqui com o pastor Myron de Almeida. Seja bem-vindo, Myron, aqui ao nosso programa. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal de casa aí. É uma honra poder a gente participar desse bate-papo aí bem edificante. Maravilha. Bom, Myron, na realidade é o seguinte, a gente já estava conversando aqui nos bastidores e a conversa, eu falei, cara, vamos parar porque senão a gente não vai ter lembrar de tudo. Mas eu queria que antes de nós entrarmos no nosso assunto, que é sobre ministério e negócios, onde eu acho que existe muitas vezes uma crise no meio pastoral, dos líderes, em relação àquela coisa do tempo integral, tempo parcial. Você vai poder falar um pouquinho sobre isso. Antes disso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência cristã. Cara, você nasceu num lar cristão, você se converteu das drogas, o que aconteceu aí? Como é que é a tua vida? Na realidade, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Eu sou a terceira geração de evangélicos da minha casa. Olha que bênção. Meus avós, eles eram cristãos, meus pais. Eu sou de origem congregacional, da Igreja Congregacional do Brasil. 100 e poucos anos. Aí. Mais de 150 anos. Então, eu cresci com escola dominical, cresci com grupo de jovens, adolescentes. Que legal. Então, tenho uma larga experiência cristã. Não tive uma experiência fora do contexto evangélico. Bacana. A minha casa sempre foi um palco de receber pastores, missionários, seminaristas. Então, a gente sempre esteve envolvido com congresso, acampamento. Eu sempre vivi o evangelho de uma forma integral. Que bacana. No colégio, então era muito... Então, eu não tive uma experiência com o mundo. Nasci no Rio de Janeiro. Ei, carioca. E foi numa época onde ser evangélico era muito difícil. A gente era muito, como diz na gíria carioca, muito zoado. Muito hostilizado. Então, eu vim a minha igreja de uma estrutura muito tradicional. Então, eu cresci dentro de um contexto evangélico. Isso facilitou muito, desde cedo, a minha decisão, o meu chamado, a minha vocação ministerial. Ô Mário, me diz uma coisa, a congregacional, ela tem origem no Rio de Janeiro? Ela nasceu no Rio de Janeiro? Sim. Conta um pouquinho da história. A primeira igreja congregacional, ela nasceu em Petrópolis, com um missionário chamado Robert Reid Caller, era um médico, e ele começou em Petrópolis com escola dominical para crianças. Olha que bacana. Isso lá em 1855, mais ou menos. Dali eles desceram para o centro do Rio de Janeiro e se multiplicaram pela cidade. Fora do Rio de Janeiro, a congregacional ela não é muito forte, mas ela está presente em todos os estados praticamente. Que legal. E assim, parece que, como você falou, não tem muita gente não conhece, até faz uma comparação, não é comparação, uma confusão com a congregação. Isso. Existe isso, né? Existe. Isso é bem comum. Quando a gente fala, eu sou membro da congregacional, a Congregação Cristã do Brasil, aí a gente tem que explicar que é uma igreja parecida com a Batista, com a Presbiteriana. A gente sempre teve muita parceria com essas duas denominações, até porque o Calley era presbiteriano e trabalhou muito forte com os batistas. Olha só. Então, nós temos um regime de governo batista, com uma forma de batismo presbiteriano. Então, a gente é bem parecido com essas duas denominações. É muito bom poder esclarecer tudo isso, porque tem muita gente que não conhece, mas eu estudei um pouquinho sobre a história da igreja congregacional, e é uma igreja muito fundamentada na palavra, como você disse, né? Com escola dominical, com o ensino bíblico infantil, e bem fundamentada na palavra. Aqui em Curitiba, ou aqui no Paraná, porque o nosso programa ele vai ao ar no Paraná, vocês estão em todas as cidades? Quais são as principais cidades que vocês estão? Curitiba é a principal cidade.
Nós temos uma igreja na Água Verde, na Avenida Água Verde, uma no AU, no qual hoje eu estou pastoreando a igreja do AU. Que legal. Na Washington Mansur, e uma outra igreja no Boa Vista, no bairro chamado Bela Vista, Pastor Luiz. Temos aqui no Sul uma congregação também em Viamão, temos em Florianópolis, Viamão, Rio Grande do Sul, né? Temos em Florianópolis e temos em algumas outras poucas cidades do Paraná. Eu não vou lembrar de todas agora, mas não somos muitas igrejas aqui no Sul. Por isso, muita gente não conhece a igreja congregacional. Legal. Você que está aqui em Curitiba, dá um pulinho lá, visitar a igreja do pastor Myron no AU. Vai aparecer o endereço aí, vai aparecer todos os dados dele. Mas, Mário, eu chamei você aqui também para conhecer a sua história, mas para a gente falar de algo que nos é comum. A gente já trabalhou em algumas situações juntos. E eu queria que você falasse um pouco sobre o dilema, que eu acho que é um dilema pastoral e muitas vezes do líder, às vezes até do próprio líder que tem um chamado jovem. Puxa, eu tenho um chamado ministerial. E na cabeça desse cara, na hora já vem, cara, esse chamado ministerial, ele é tempo integral. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Como é que é essa questão ministério e negócios? Você é um homem de negócio, empresário, e também é um pastor. Como é que é isso? Sempre foi assim? Conta um pouco. Bem, hoje para mim esse é um assunto tranquilo. Hoje tá fácil hoje. Mas no começo foi muito difícil. Eu tive um chamado ministerial muito cedo. Eu entrei no seminário teológico. Nossa denominação ela tem um seminário teológico, e ela é muito forte nessa parte da educação teológica. E eu entrei com 17 para 18 anos, naquele período justamente que o adolescente ele está em crise de definir a sua profissão. Certo. Eu cresci na região litorânea. Meu sonho, meu objetivo era me tornar um oceanógrafo. Né? Oceanógrafo, olha Isso, aí. Mas meus pais eles achavam uma ideia meio estranha, eles queriam que eu fosse militar. E nessa crise de buscar a vontade de Deus, até porque a gente não escolhe a família, não escolhe o nome, não escolhe a cidade. Aí, de repente, não escolhe nada, não escolhe a escola, onde vai morar, e, de repente, 17 para 18 anos, você tem que começar a escolher. Tem que começar a escolher. E eu entrei numa crise, e nessa crise eu comecei a orar. E já há uns 2 anos, Deus já vinha trabalhando comigo na questão de missões. Havia já um chamado missionário para a minha vida. Legal. Mas eu resistia bastante. Até que eu, num cursinho pré-vestibular, pré-militar, eu tive uma experiência com Deus. Bacana. E ali eu não tive dúvida. Ali eu entendi que o meu chamado, ele era ministerial. Então eu recebi um chamado para estudar teologia. Mas havia uma crise no meu coração, porque ao mesmo tempo que eu entendia de Deus que eu tinha que estudar teologia, eu entendia que eu não queria ser pastor. Olha só. E na época nós não tínhamos uma visão de ministérios múltiplos. As igrejas elas só podia ser pastor quem fazia teologia. E com exceção acho que da Assembleia de Deus, que tinha o evangelista. Sim, o missionário. Então ou era o missionário, ou era o pastor, ou era o evangelista, né? Então eu vivi muito essa crise. E entrei no seminário com 17 anos e fui muito feliz, fui muito bem recebido. E a minha denominação, ela pensa sempre muito a longo prazo e logo no começo, o pastor Marco Antônio, hoje o apóstolo Marco Antônio, lá no Rio de Janeiro, o pastor Vanderly, que estava em Portugal, agora voltou, eles perceberam que eu tinha um potencial de liderança. Legal. E os dois já começaram a investir na minha vida, né, para me tornar um bom líder denominacional. E eu comecei a me envolver com a igreja congregacional e acabei me tornando um pastor congregacional. Com muita calma, eles foram te convencendo, sim, devagarzinho. 4 anos ali investiram, eu sou grato a Deus pela vida deles, e acabei assumindo o pastoreio da primeira igreja congregacional de Curitiba, e passado algum tempo me tornei presidente da região sul,
Então, responsável pelas congregações e pelas igrejas aqui da região sul. 10 anos depois, eu comecei a lembrar do meu chamado inicial. E aí comecei a pensar na possibilidade de ser um pastor bivocacional, né? Ter uma atividade fora da igreja e uma atividade na igreja. E aí começou a crise, começou uma outra crise, uma resistência da minha família, da minha esposa, dos meus pais. Esse é o ponto onde tudo começa. Né? Exatamente. E também da própria igreja, porque como eu faço parte de uma denominação muito antiga, muito tradicional, na época era muito difícil. O pastor, inclusive era uma cláusula da minha denominação, que o pastor teria que ser de tempo integral. 100% da igreja. 100% da igreja. Mesmo que isso custasse prejuízo financeiro para o pastor, para a família, traumas, privações. E a minha decisão de ser um pastor bivocacional não era por questões financeiras. Até porque eu tinha um excelente salário, eu ganhava muito bem, eu estava muito bem na minha igreja, muito feliz, muito satisfeito, não estava frustrado com o ministério, apenas entendendo uma vocação. E tive uma experiência com Deus nessa época também, e acabei indo para o Bradesco, aonde encontrei o Valdemar, onde a gente se encontrou, se conheceu, se tornou grande, a gente se tornou amigo. Pastor Valdemar, Red Bull, um grande abraço para ele. Já esteve aqui também gravando conosco. Legal. Então, foi uma decisão difícil, não foi uma decisão fácil, porque já tem algum tempo que eu tomei essa decisão. Eu já tenho 20... nós estamos em 2016, 2016. Né? Eu estou com 25 anos de ministério. Olha aí, né? que benção. Então, há uns 15 anos atrás eu tomei essa decisão, e foi uma decisão muito difícil, onde eu enfrentei muita resistência. Comecei a trabalhar no Bradesco, a igreja orando contra, a minha mãe orando contra, a minha esposa orando contra. É trabalho bastante. Né? Mas eu tinha uma convicção, eu tinha uma certeza de que essa era a vontade de Deus. E hoje não me arrependo. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Você vê como a conversa passa, que a gente já vai ter que encerrar o bloco para ir para o segundo bloco. Muito interessante essa sua história, porque talvez seja o dilema de muitos e muitos pastores que talvez não foi o seu caso, como você disse, não por questões de dificuldades financeiras ou por situações que a igreja não conseguia supri-lo, mas por uma decisão e por uma vocação ministerial, que nós vamos falar no segundo bloco. Mas eu entendo que talvez hoje muitos pastores eles têm essa dificuldade tem até a vocação profissional ou até a facilidade de trazer recursos profissionais, recursos através da profissão, mas entendem essa dificuldade. Puxa, mas será que eu vou estar sendo justo com a igreja, com Deus? A gente já vai falar sobre isso no próximo bloco, porque eu também tenho uma historinha curta para contar de uma experiência pessoal que eu vivi em relação ao meu ministério. Não sai daí, a gente vai para um pequeno intervalo, convida aí os seus amigos, pega o WhatsApp aí, vai mandando torpedinha aí. Daqui a pouquinho a gente volta para esse assunto que é muito interessante e pode trazer uma direção importante para a sua vida ministerial. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Estou num papo muito interessante aqui com o pastor Myron, meu amigo, e que nós estamos falando de ministério e negócio. Já vamos voltar para o assunto. Antes disso, eu quero convidar você, pastor, líder, que está aqui em Curitiba ou região metropolitana, para participar dos nossos cafés de comunhão. Toda última sexta-feira de cada mês, está aparecendo aí no seu vídeo. Você é meu convidado, venha, traga seus auxiliares, seus líderes, também os líderes de células que têm disponibilidade em participar, podem participar se você tem líderes na sua igreja aí. Toda última sexta-feira de cada mês. Pastor, você é nosso convidado, tá bom? E eu queria mandar também um abraço para o nosso pessoal da Faculdade São Brás, que nos recebe aqui sempre no estúdio deles, com muito profissionalismo, muita alegria. E se você precisar de um curso de pedagogia, teologia, enfim, vários cursos, procure aí a Faculdade São Brás. Ok. Myron, a gente estava num papo aí muito gostoso, tivemos que encerrar o bloco.
primeiro bloco já no meio de uma conversa, mas rapidinho, ainda existe esse dilema do secular e o como é que diz? E o integral, né? E o santo, vamos dizer assim. Na questão profissional, pastoral ou ministerial, eu vivi isso, né? Eu participei, minha profissão, eu era representante farmacêutico, fui do representante farmacêutico durante muitos anos, e depois, e sempre tive um chamado ministerial, quando eu vim para a igreja, foi uma decisão minha também. Eu falei, não quero 50%, eu quero 100%. Por tomar essa decisão, durante 10 anos da minha vida ministerial, nós vivemos com muita dificuldade. 5 anos atrás, eu tenho 15 anos de ministério hoje, eu entendi, hoje ainda vivo a maior parte do meu tempo, a parte integral, mas eu tenho um percentual de parcial por alguns negócios que eu tenho que não me prendem de tempo. Inclusive, hoje a gente tem muito forte a tecnologia a nosso favor. Né? Tem muitos negócios pela internet que a pessoa nem precisa sair de casa para poder movimentar. Mas eu vivi essa crise, né? Passei por muita dificuldade e pensando bem hoje, friamente, eu decidiria diferente. Eu esperaria um pouco a igreja pegar forma para resolver ficar 100% no ministério. Eu faria isso hoje. Né? E talvez seja o dilema de muitos pastores. Mas eu queria que a gente falasse um pouco, ainda dentro do ministério versus negócio, porque eu entendo um conceito de lucro versus recurso. Né? A gente na igreja, a gente não visa lucro, nunca visa lucro. O que a gente visa é buscar recursos para que a coisa avance e a igreja ande. Mas na vida profissional não é assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Foi bem colocado aí por você, porque até para a gente conseguir adaptar as duas realidades, na igreja a gente tem uma mentalidade. E nos negócios você tem uma outra postura, porque o foco do negócio é o lucro. Tá? E é claro que com o lucro a gente fica mais fácil ter o recurso. O recurso não só financeiro, mas o recurso humano, o recurso tecnológico, o conhecimento, porque tudo que a gente sabe que tudo depende de dinheiro. Sim. Tudo consome. Movimenta. E a minha experiência foi bem interessante, porque eu com a minha experiência de trabalhar fora, além de aliviar o caixa da igreja, porque você acaba tendo lucro fora nos negócios, os negócios nos trazem um lucro, e eu trabalho nos meus negócios para obter o lucro, porque esse é o fim do meu negócio. Então, quando a gente tem o lucro, não somente a gente tem o prazer, a experiência do apóstolo Paulo, não se torna pesado para a igreja, como você se torna um grande investidor. E aí, com recursos na igreja, você consegue colocar melhor uma mesa de som, equipar melhor o prédio, contratar pessoas para trabalhar de tempo integral. Justamente. Então, eu não estou de tempo integral na igreja, mas a gente busca pessoas para colocar de tempo integral na igreja. Você gera empregos. Isso, nós não somos contra a vocação integral da igreja. Claro. Né? Então, a gente consegue investir mais. Durante um período, eu fui um dos maiores investidores da igreja. Quem colocava mais dinheiro era minha família, minha renda familiar. Sendo o pastor da igreja. Sendo o pastor da igreja. Tá? A gente consegue, por exemplo, alavancar, começar novos projetos, sem precisar ficar fazendo grandes campanhas financeiras. E trazendo peso para o povo. Exatamente. E como exemplo, a gente acaba dando o exemplo. A gente começa a conversar com empresários, com as pessoas que trabalham, e o pessoal vê assim, poxa, mas o pastor trabalha 12, 14, 16 horas por dia, e ainda, isso incluindo com a igreja, né, e acaba o seu negócio sendo uma extensão do seu ministério eclesiástico. Justamente. Eu vejo assim, e é importante a gente falar que as duas coisas estão certas, né? Não que o pastor deva ter o seu tempo parcial profissional, e a gente não está dizendo isso. Se você tem essa graça de permanecer em tempo integral, ser bem suprido e pode dar uma assistência mais efetiva ou
ou mais intensa para a igreja, nós entendemos que isso é bom, é válido, sim, e é muito importante. Nós conhecemos vários pastores que têm suas vidas 100% na área ministerial, que não só tocam a sua própria igreja, mas tocam outras igrejas, viajando, pregando e tudo. Verdade. Mas o nosso foco aqui, pastor, é para aquele pastor que tem vivido uma dificuldade nos recursos, e que e que muitas vezes foi a minha crise, né? Por isso que nós estamos conversando sobre isso. Ele tem a facilidade de gerar recursos, mas tem muitas vezes o peso de achar que é pecado sair. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Mário. Não é pecado o pastor trabalhar fora. Não, com certeza não. E a gente, biblicamente, a gente pode provar isso, né? Tem o exemplo do próprio apóstolo Paulo, era um fazedor de tendas. Eu creio, o próprio Jesus, ele tinha uma profissão. Sim. Né? Pedro tinha uma profissão, Mateus tinha uma profissão. Inclusive, ele chamou só os ocupados. Exatamente, né? Exatamente. E essa questão eu acho assim, muito importante para o ministério. Hoje, nós começamos uma igreja no município de Colombo, e começamos até porque nós tínhamos condições de tomar essa decisão com muita liberdade. E a gente não somente começou a igreja, mas a gente começou uma empresa também ali em Colombo. Olha só. E Deus me deu uma direção que no começo foi conflitante para mim. Ele falou comigo naquele texto de Pedro, não diga que é impuro que eu purifiquei. Deus me deu uma direção de chamar um sócio que não era evangélico. Olha só. Foi uma direção muito de Deus. Não estou dizendo que você vai sair agora também pegando isso como... Exatamente. Né? Mas para mim foi algo bem específico. E Deus falou assim, eu quero que você chame o Samuel. E eu falei... Conhecido seu. Conhecido meu, fez faculdade de administração comigo. E eu chamei o Samuel, eu quero que você seja meu sócio. A minha esposa estranhou, porque ele é de origem católica e tal, mas sempre teve um coração temente a Deus. Sim. E hoje é um dos principais líderes da nossa igreja de Colombo. Olha só. E Deus falou assim, não prega o evangelho para ele, viva. E o nosso relacionamento de sociedade foi bem interessante. Eu dei uma Bíblia para ele, e ele foi lendo a Bíblia, e ele foi me perguntando, e hoje ele e a esposa, eles são líderes da nossa igreja em Colombo. Olha que benção. Que é de uma outra denominação. Alguns clientes meus estão hoje na igreja convertidos, são líderes, base da liderança. E eu tive uma experiência muito interessante com uma cliente. Eu trabalho, além de trabalhar com cozinha industrial, além de ter montado uma loja, uma livraria, eu também trabalhei e trabalho com consultoria de empresas. E uma cliente, eu estava dando um treinamento para ela, e ela perguntou assim para mim, isso que você está falando está na Bíblia, não está? Eu falei, sim. E eu continuei dando treinamento. Ela falou assim, você está me evangelizando? Eu falei, sim. Aí ela falou assim para mim, que bom, eu preciso de ser evangelizado. Olha aí, tá vendo, cara? Isso é muito legal, porque você tinha comentado aqui no nosso intervalinho, que um outro benefício muito forte de quando nós estamos trabalhando fora, ou quando o pastor está trabalhando fora, é esse relacionamento com os não cristãos, né? Sim. Antes de passar para você, e eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, nós tivemos num café, há um tempo atrás, homenageando pastores que fizeram 50 anos de ministério. Pastor Edson Barbosa, um abraço para ele, pastor Estevão, né, da Evangelização pela Bíblia, e um outro pastor da Menonita, que eu não me lembro o nome. E nós fizemos uma pergunta para eles, e o pastor Edson Barbosa respondeu: o que você fez nesses 50 anos de ministério que você não faria, e o que você não fez que faria? Ele falou assim, eu vou responder numa resposta só. Eu deixaria, o que eu não fiz que faria, o que eu fiz que não faria, fiquei muito tempo aqui, fiquei 50 anos no gabinete, e só cuidando de problema dos outros, e não tive contato com outras pessoas que precisavam ser evangelizadas. E o que eu não fiz que faria era não ficar aqui esses 50 anos e arrumar um trabalho, alguma outra coisa que pudesse me dar o relacionamento com as pessoas. Achei isso fantástico, e acontece isso mesmo, né, mano? É verdade. Acontece mesmo. O fato da gente ter uma atividade fora da igreja amplia
a nossa rede de relacionamento e a oportunidade de influenciar pessoas. Nós somos chamados como ministros do Evangelho para ser sal e luz. E o Caio Fábio, há muito tempo atrás, ele dizia que sal dentro do saleiro não salga. Verdade. E para mim, o gabinete, a estrutura eclesiástica, ele acaba funcionando como um saleiro. E a gente precisa estar no mundo para fazer a diferença. Myron, cara, é uma pena mesmo que esse programa já está acabando, porque a gente tinha mais assunto aí para uns 2, 3 programas, mas você vai voltar e a gente vai continuar falando sobre isso e sobre outros assuntos, né? Queria te agradecer, cara, muito por você ter vindo, seu ministério aí, que seja de muito sucesso, os seus negócios e também a sua parte de consultoria, os contatos do Myron aí apareceram e estão aparecendo para você, entrar em contato se você quiser conhecer um pouco mais do ministério dele, o trabalho profissional, o trabalho de consultoria também, e não só consultoria na área profissional, mas na área eclesiástica também. Também. Maravilha. Seja bem-vindo, se quiser dar um tchau aí. É um prazer estar com vocês, Deus abençoe, sucesso ministerial, familiar, sucesso nos negócios, a paz do Senhor. Querido, um grande abraço, você que está em casa, não perca o próximo programa, próximo sábado também, você que está nos vendo pela internet, divulgue, compartilhe o programa com seus amigos, divulgue no Facebook e semana que vem vamos ter mais uma entrevista muito interessante aqui. Eu quero cumprimentar você, pastor, e guarde essa palavra, né, que você pode buscar o Senhor e pode buscar ter relacionamento fora, de repente desenvolvendo uma profissão e tendo contato com as pessoas. Se você tem bem resolvido essa parte integral, bem tranquilo, sem nenhum problema. Mas isso vale muito a pena você ter relacionamento com outras pessoas e buscar ser um exemplo para os fiéis. Um forte abraço, Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta com o programa do Núcleo na TV. Deus abençoe você.